Fala, investidor, tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje eu vou trazer aqui novamente aquele tema que vocês gostam, que é o tema de ações baratas. Com a nossa bolsa em baixa, nós temos várias opções de ações baratas pagando muitos dividendos. E como eu sei que vocês gostam desse tema, eu resolvi trazer mais um vídeo de ações baratas para esse mês de julho. E a última ação dessa lista é a que está mais barata. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, se inscreve no canal, deixa a likezera para dar uma força aqui para o investidor raiz e bora lá para o conteúdo. A primeira ação dessa lista é o BBDC4, Banco Bradesco. O Bradesco, cotado aí no dia 12/7 de 2024 a R$ 12,46, negociando um preço sobre lucro de 8,8 vezes, ou seja, ele está negociando menos de 10 vezes lucro. Eu considero um múltiplo de preço até 15 vezes, nem caro nem barato, olhando somente para o PL, tá? A gente tem que considerar também o crescimento dos lucros, etc. Mas olhando aqui para esse indicador, eu considero até 15 vezes nem caro nem barato. Quanto mais abaixo de 15, mais as ações podem estar atrativas. Então o Bradesco está pagando ótimos dividendos. Para quem fala que o Bradesco não paga bons dividendos, né? Eu considero um dividend yield de 6% ou mais um bom dividendo, então 10,5 é um excelente dividendo. Preço teto do Graham, R$ 21,64. Basicamente o preço teto do Graham, ele é utilizado para você medir ali ações baratas que estão abaixo do que valem, que tem um bom potencial de valorização. Então, olhando aí para o Bradesco a 21,64, ele tem uma margem de segurança de 74%, que é um belo desconto aí frente ao preço que ele está sendo negociado. Vale ressaltar que a fórmula de Graham, ela considera múltiplos de preço sobre o valor patrimonial e preço sobre o lucro. Então, ele avalia se a ação está barata, tanto frente ao patrimônio da empresa, quanto frente ao lucro apresentado nos últimos 12 meses. Então aqui a gente consegue ver que tem um belo desconto. Se você quiser saber um pouco mais sobre a fórmula de Graham, eu vou deixar na descrição desse vídeo um vídeo que eu comentei sobre isso. Vale ressaltar também que o Graham foi o mentor do Warren Buffett, né, que é o maior investidor do mundo aí na atualidade. Falando um pouco mais sobre a tese aqui do Bradesco, o banco ele está passando por um cenário de dificuldade, né? Acredito que não seja novidade. E o grande problema, além do aumento na concorrência nos últimos anos, foi o aumento da inadimplência. Em resumo, o banco errou na hora de emprestar dinheiro, errou a mão, né? Acabou aumentando muito o risco da carteira. Porém, ele está conseguindo melhorar aos poucos, né? Está sendo uma recuperação lenta, mas está recuperando. Repara que a inadimplência total acima de 90 dias estava representando 5,6% da carteira, caiu para 5,1% e agora no primeiro trimestre de 2024 caiu para 4,8%. Essa redução da inadimplência vai se refletindo em uma diminuição na provisão para devedores duvidosos que o banco vem fazendo. Isso reduz as despesas e automaticamente faz com que o lucro aumente. E o lucro aumentando, a cotação vai subir, o banco consegue pagar mais dividendos. Então é isso que você precisa acompanhar aí no Banco Bradesco. Ainda falando um pouco sobre o preço, repara que o PVP histórico do Bradesco, esse aqui é um histórico, né? Desde 2011, repara que ele já chegou a um PVP de 2,12, teve uma mínima aqui em 2015, né? Que caiu para 1,09, depois voltou a melhorar e agora está em 0,81. Ou seja, nos últimos anos, o Bradesco ele nunca chegou a ser negociado a 81% do seu patrimônio, ou seja, ele está abaixo do que ele tem de patrimônio. Quando a gente fala de banco, o PVP é um indicador muito interessante da gente analisar, pois o patrimônio do banco, grande parte é dinheiro. Repara que está na mínima de 0,81 e que essa mínima é bem abaixo da média, né? Sendo que a média é 1,59. Então aqui é mais um indicador que o banco está bem atrativo. Olhando o histórico de lucros, né? Também não adianta a ação estar barata e ser uma empresa que só dá prejuízo, uma empresa que está com uma dívida alta, que está beirando ali a entrar em recuperação judicial. Isso não adianta. Mas repara que o Bradesco, nos últimos 10 anos, ele vem apresentando lucro, vem pagando dividendos em todos os anos. E repara também, né, que apesar da queda no lucro, né, que fez a cotação diminuir, ele ainda está gerando lucro aí próximo de 14%.
14 bilhões, né? Não é um lucrinho de 1 milhão, 100 milhões, não, um lucro de 14 bilhões. Então, continua sendo uma empresa bem lucrativa, apesar da piora nos resultados. Segunda ação dessa lista é a Petrobras. Petrobras é um ativo que eu costumo falar bastante aqui no canal. Apesar de ser uma estatal, é uma empresa que eu gosto. É claro que não é do tipo de empresa para qualquer investidor estar investindo. Tem que ter estômago, tem que ter paciência. Cotação da Petrobras no dia 12/7, ela estava R$ 38,15, negociando um preço sobre lucro de 4,5 vezes. Olhando frente ao lucro, eu acredito que dessa lista aqui a Petrobras é a mais atrativa, tá? Frente ao lucro. O dividend yield da Petrobras de 17%, um dos maiores dividendos da nossa bolsa. Excelente, tá? Dispensa comentário, eu considero um yield bom, aquele yield de pelo menos 6%, então 17% é excelente. Vale ressaltar, né, que a Petrobras sempre fica nessa briga de distribuir, de não distribuir o dividendo extraordinário, mas dentro da minha análise, mesmo se ela não distribuísse esse dividendo extraordinário, ela conseguiria pagar um yield adequado, ou seja, ela iria conseguir pagar mais de 6%, considerando o preço que ela está aqui atualmente. Quando ela paga o extraordinário, melhor ainda. E uma outra observação é que ela distribuiu metade desse dividendo extraordinário, tem mais uma metade ali retida, que eles ainda estão analisando o que é que vai ser feito. Foi um dos motivos ali pelo qual o Jean Paul Prats foi demitido. Uma parte do governo ali, o Lula não queria que ele distribuísse, ele acabou distribuindo metade. Enfim, apesar de toda essa volatilidade, apesar das interferências políticas dentro da empresa, a atual política de dividendos da empresa ainda tá boa para você receber um bom dividend yield. Em relação a política de preços, é algo que nós precisamos estar acompanhando, tá? Se a empresa vai repassar preço, se o Brent vai subir muito, eles não estão repassando, isso aí é algo que tem que ficar de olho, pois pode dar algum problema. Mas até então eles vêm conseguindo fazer um meio termo, né? Eles vêm segurando um pouco os reajustes para não ter problema ali com a população, o povo não começar a reclamar da gasolina cara e, ao mesmo tempo, de uma forma que a empresa continue sendo lucrativa. É claro que, na minha visão, com o governo anterior, a empresa estava melhor, tá? Mas considerando questão de preço e os resultados, eu ainda vejo como um bom ativo. Olhando aqui, o preço teto de Graham seria R$ 76,17, dando uma margem de segurança de 100%, ou seja, ela está negociando praticamente metade do preço teto sugerido pelo Graham. Não quer dizer que o preço teto é 76 que você pode comprar a Petrobras até R$ 76, tá? Mas na minha visão, sim, nesse preço de 38, ela está bem atrativa. Falando ainda aqui sobre o Brent de petróleo, que é o que nós precisamos acompanhar, né? Falando de preço, repare que o preço do petróleo ele deu uma subida, né? De alguns meses para cá, estava rodando bem próximo de $80, agora está em $85. É algo que a gente tem que continuar acompanhando. Em tese, o petróleo mais alto é melhor para a Petrobras, só que não é tão simples assim. Por quê? Porque o governo às vezes segura o repasse de preços e isso acaba prejudicando a empresa. Por quê? Porque ela vende derivados de petróleo, né? O derivado ele vem do petróleo. A Petrobras ela não consegue produzir totalmente ali os derivados para abastecer todo o nosso mercado interno. Então acaba tendo que comprar, isso impacta no custo de produção ali dos derivados. Então acaba não sendo bom para a empresa se o petróleo sobe muito e ela não repassa. Ainda falando sobre repasse, recentemente a empresa fez um reajuste aqui na gasolina e também no gás. Vale ressaltar que o diesel também está defasado e mesmo com esse reajuste ainda continua defasado o preço dos derivados, mas enfim, pelo menos é uma notícia boa aqui para a empresa, esse aumento da gasolina e do gás, que vai acabar refletindo em uma melhora dos resultados. Olhando o histórico de lucros e proventos, esse tipo de empresa eu não gosto tanto de analisar por lucro e provento, é mais importante analisar pelo EBITDA, mas dá para ver sim que tiveram anos aí horríveis aí para a Petrobras, né? A empresa chegou a ser uma das mais endividadas
endividadas no mundo. Hoje ela está com uma dívida bem equilibrada. Teve aqui prejuízo em 2020, quando o barril de petróleo desabou ali no início da pandemia, mas de lá para cá o resultado melhorou bastante. Agora vem com uma certa correção, mas ainda em um patamar bem elevado, né? Mais de 100 bilhões em lucro, é um monstro aqui a Petrobras e pagando muitos dividendos. Agora eu vou entrar aqui na última empresa, que é a que está mais barata considerando a forma de Graham. Porém, antes de abrir essa empresa, eu tenho um recado importante para você que quer acelerar os resultados da sua carteira de investimentos. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu vou fazer uma análise da sua atual carteira e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse na minha consultoria, clica no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo e entra em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Então vamos lá para a última. A última empresa aqui da lista é a metalúrgica Gerdau, é a holding que controla a Gerdau. Basicamente é uma forma de você comprar a Gerdau um pouco mais barato, tá? Você poderia também investir na GGBR4, seria uma opção. GGBR3 também está barata, mas eu vejo a holding mais atrativa no momento. Cotação do dia 12/7, ela estava R$ 10,74, preço-lucro de 5 vezes, ou seja, um pouquinho acima aí da Petrobras, com dividend yield de 13,3%. Outra empresa pagando muitos dividendos, excelente esse dividend yield da Gerdau. Preço teto de R$ 28. Repara que ela está muito abaixo do preço teto do Graham, pois ela está barata tanto frente ao lucro quanto frente ao patrimônio. Margem de segurança de 165%, considerando esse preço teto de R$ 28, então está muito barata aí a Gerdau. Olhando aqui um pouco sobre os resultados da empresa, repara que o volume aumentou frente ao trimestre passado, a receita também teve uma melhora, o EBITDA cresceu 38% e o lucro líquido cresceu 70%. Então ela apresentou um belo resultado frente ao quarto trimestre de 2023. A empresa vem em uma crescente. É claro que se a gente pegar ali onde 2021 e 2022 ela estava com resultados melhores, pois o aço estava muito valorizado, aí teve essa correção, mas aos poucos a empresa está chegando em um ponto de equilíbrio e equilibrando nesse patamar de lucro, ela vai estar muito barata, tá? Outro ponto importante aqui na Gerdau, repara também que a margem vem melhorando. Isso aqui é um ponto extremamente importante de você acompanhar, tá? A margem, principalmente a margem EBITDA, saiu de 13,9 para 17,4. Isso aqui é muito bom. E a empresa tem uma dívida líquida EBITDA bem tranquila, né? Isso aqui dá muita tranquilidade para o investidor, 0,4 vezes, então é uma dívida baixíssima. Isso aqui dá muita tranquilidade para a empresa passar por períodos mais adversos. Falando aqui da participação das vendas de aço da empresa por operação, ela tem 4 principais operações, que é a Operação Brasil, Operação América do Norte, Estados Unidos, Operação de Aços Especiais e Operação América do Sul. Aonde ela vende mais é Brasil. E é justamente no Brasil que a empresa está sofrendo um certo problema. Por quê? Porque a China está socando o aço no mercado. Então, o aumento das importações aqui de aço no Brasil, devido a essa forte oferta da China, vem jogando o preço para baixo e, consequentemente, apertando as margens da Gerdau aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, a empresa está com uma margem muito boa, a operação está bem redondinha, bem tranquilo. Aonde ela está sofrendo realmente aqui no Brasil é algo que nós precisamos acompanhar. Porém, recentemente, né, teve uma notícia boa aqui para a empresa, que o governo aumentou a tarifa. O governo que adora taxar, né, o negócio do governo é só imposto, 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 imposto. Ele aumentou a tarifa de importação para produtos de aço, ou seja, isso deixa a Gerdau mais competitiva aqui no Brasil. Essa tarifa ela foi pensada também olhando um certo limite, tá? Começou a passar muito do limite de importação de aço, justamente para a China não empurrar muito aço aqui para o Brasil e impactar nas empresas locais. Eles colocaram um limite, passou desse limite, tem uma tarifa aumentada, a tarifa de 25%. É um período de 1 ano, né? A gente tem que ver por quanto tempo que isso vai durar, mas acaba dando um fôlego a mais para a empresa,
justamente na operação onde ela está sofrendo mais. Isso pode trazer sim uma boa melhora para os resultados da Gerdau, e vale ressaltar também que eles vêm trabalhando forte na redução de custos para deixar a empresa mais eficiente, sabendo do momento adverso. Olhando o cenário de lucros e proventos, a empresa que deu alguns prejuízos, depois o lucro explodiu em 2021, de lá para cá vem dando uma piorada, né? O ano de 2021 foi um ano totalmente atípico, mas ainda é um lucro bem superior ao que ela apresentava no passado e um lucro bem interessante frente ao preço que ela está sendo negociada. Então essas são as 3 ações aqui que eu considero que estão baratas. Vale ressaltar, por exemplo, que a Gerdau é uma empresa um pouco mais complicada para longo prazo, pois ela trabalha com margens apertadas. Eu vejo como uma boa oportunidade comprando nesse preço, mas não é do tipo de ativo mais fácil para você ter em carteira. Petrobras também tem questão de interferência do governo. Então são ativos que são sim mais arriscados, mas são empresas que estão apresentando lucro, com uma dívida equilibrada e pagando ótimos dividendos, na minha visão, com um bom potencial de valorização e dividendos. Se você investe em alguma dessas empresas, deixa aqui para mim nos comentários e comenta ações baratas se você quer que eu traga mais vídeos com esse tema aqui para o canal. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!